Tem ateu que quer ser ateu, não adianta. Essa foi uma frase que eu vi num comentário durante uma live em que um religioso provocava um ateu, questionando a convicção dele, né? O curioso que por trás dessa provocação há uma questão interessante mesmo. Veja só, de que o ateísmo seria uma escolha. Claro, aqui nesse comentário dele, ele está mais dizendo que é uma espécie de capricho, mas eu quero focar nesse ponto. O ateísmo, ele é uma escolha? Você escolhe ser ateu? Como se for ateu fosse um tipo de desejo, como se ser ateu ou o ateísmo fosse um tipo de desejo pessoal, ou então um ato de rebeldia contra esse Deus. A rebeldia, até certo ponto, eu concordo. Ela seria um dos pontapés iniciais, né? E não seria somente uma rebeldia contra um Deus, mas sim como os dogmas das religiões, que você vai percebendo ao longo do tempo que tem coisa muito escrota, difícil de engolir. Mas sobre a questão de desejar ser ateu, será que é bem assim? Funciona? Será que é isso mesmo? Interessante como as pessoas têm essa mania de projetar no outro aquilo que são ou aquilo que sentem. É uma tendência humana enxergar o mundo através das próprias crenças, medos e desejo. E nesse caso, o religioso que diz que é o ateu que deseja ser ateu, acaba projetando no outro o seu próprio mecanismo de fé, no outro, porque a crença, no fundo, nasce de uma necessidade de acreditar. Como dizia o Carl Sagan, não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Essa frase é cirúrgica, não é mesmo? Então, a fé para muitos, se não para todos, não querendo generalizar, ela se sustenta nesse desejo profundo de que tudo aquilo que ele acredita seja de fato verdade. Desejo que exista um sentido para a vida, um propósito, que exista vida eterna, um paraíso. Então, por isso que eu acho que há uma projeção dessa visão no ateu. Por isso, esse comentário de que tem ateu que deseja ser ateu. Ele está usando a régua que mede a si mesmo no outro. Mas aí, o ateu teria a necessidade ou teria o desejo de ser ateu? Vamos lá, pense comigo. Ser ateu não é uma posição confortável, não é status, não é glamour. Muito pelo contrário, é muitas vezes ser visto como o vilão da história, um pária social, alguém sem moral, sem empatia, sem alma. E podemos ter exemplos disso a qualquer momento. Pergunte para qualquer pessoa ao seu lado o que eles pensam sobre um ateu. Tem um canal no YouTube, Além da Fé, do Jason Ferreira, que ele faz alguns vídeos onde ele entrevista pessoas na rua e ele faz uns questionamentos para que os entrevistados escolham. Ele faz perguntas, por exemplo, quem você deixaria cuidando dos seus filhos, como um babá, por exemplo? O casal Nardoni ou um ateu? Qual dos dois você escolheria? Sim, o casal Nardoni, que ficou famoso nas páginas policiais do Brasil há uns anos atrás, o que eles fizeram com aquela criança, aquela menina, jogaram pela janela do apartamento deles. É essa comparação. E pasmem, a maioria dos entrevistados vão escolher o casal Nardoni, que eles que deveriam cuidar dos filhos deles.
seria a opção de escolha, a maioria das pessoas. Outros simplesmente se recusam a responder ou a optar por um ou outro, que quer dizer que eles equiparam a um casal assassino e a um ateu o mesmo nível de perigo. Então, me diz, quem em sã consciência desejaria ser ateu para carregar um estigma social desses nas costas? Então não faz sentido achar que ateísmo seria um desejo ou uma opção. Ser ateu, na prática, é pagar um alto preço por não acreditar numa coisa que a sociedade ao redor de si, ao redor de ti, acredita. Mas eu entendo as pessoas pensarem que o ateísmo seria uma questão de escolha. Afinal, parece que você escolhe acreditar ou não, mas será que isso é tão simples assim? Será que nossas convicções funcionam como um botão de liga e desliga? Será que quando você entra numa loja para escolher uma camisa, uma camiseta, para comprar uma camiseta, você escolhe achar uma camiseta específica mais bonita do que as outras? Ou você simplesmente acha aquela peça a mais bonita? Deixa eu fazer uma analogia com outra coisa. Imagina um churrasco. Você tem ali vários pontos de carne, mal passada, ao ponto, bem passada. Cada pessoa tem a sua preferência, adquire a sua preferência conforme vai experimentando ao longo da vida os tipos de preparo de carnes. Eu, por exemplo, gosto de carne ao ponto, mas eu escolhi ter essa preferência. Eu escolhi preferir ela assim, ou eu apenas percebi que a forma desse preparo foi que mais me agradou, que o sabor ficou melhor, a textura ficou melhor comparado com as anteriores, mal passado ou bem passado. Aí é a questão. Podemos dizer então que com as crenças funciona mais ou menos da mesma forma. Eu experimentei ou eu fui exposto às duas propostas. Primeiro, o assado da crença em divindades, vamos dizer assim, aquele temperado com promessas de salvação, de fé cega e tradição familiar e com toda aquela coação do inferno. E digo mais, eu não pedi esse prato. Ele me foi servido à força, como é para muita gente que nasce num país cristão, dentro de uma família religiosa, dentro de uma cultura. A gente já nasce mergulhado nessa cultura religiosa. Posteriormente, depois, eu provei o outro lado, o assado da descrença, da dúvida, do pensamento crítico. E independente de qualquer outra coisa, esse foi o sabor que mais me agradou. Foi o que me conquistou, foi o meu bife passado ao ponto. Tá entendendo? E não é porque é o mais conveniente ou porque seria o mais fácil, muito pelo contrário, como eu disse antes, mas porque é o mais honesto, é o que combina mais com as minhas convicções, que é mais coerente do que eu penso, do que eu vejo, o que o mundo e a realidade me mostra. Então, sim, até certo ponto eu escolho uma ideia ao invés de outra, mas eu escolho porque essa me convence mais. Não é uma questão de teimosia, é uma questão de coerência mesmo. No fim das contas, a coisa é mais sutil do que parece, não é mesmo? Não é sobre querer acreditar ou não querer. É sobre o que faz sentido para você. É sobre o que resiste à dúvida. Ou talvez o problema resida justamente aí, a dúvida, né? As pessoas não lidam muito bem com a dúvida. Elas preferem a certeza, mesmo que ela seja ilusória, a encarar o vazio de não saber nada.
mas é a dúvida que move a humanidade no final das contas, né? Que move a ciência, é o que move o pensamento livre, é o que nos afasta dos dogmas e nos aproxima da verdade. Então, o ateu não quer ser ateu. O ateu é ateu. Ele apenas não consegue acreditar sem motivos, ou pelo menos sem motivos satisfatórios, consistentes. Tá me entendendo? E isso, para mim, de certa forma, é uma forma de honestidade intelectual. Ser ateu, no fundo, não é uma escolha, é mais uma consequência de pensar, de refletir, de testar ou averiguar aquilo que te falaram a vida toda como sendo uma verdade absoluta. Então, tem ateu que quer ser ateu? Não. Tem gente que quer entender o mundo como ele é de verdade. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Você acha que o ateísmo é um desejo, uma escolha simplesmente? Ou ele é uma consequência? O que vocês acham? Isso aí.